Fala, guerreiros! Olha, acabou de surgir uma prova incontestável, destruidora, matadora, de que a culpa do escândalo de corrupção, de desvios e de fraudes do INSS é da esquerda e é do PT. Você não vai acreditar quando eu te mostrar essas provas absurdas, monstruosas, das digitais, do DNA do PT, da esquerda em todo o esquema do INSS, que já é considerado o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. A responsabilidade do PT se tornou absolutamente inegável. É uma prova mais chocante do que a outra. Assiste aqui comigo a essa explicação da jornalista Malu Gaspar, que foi quem desenterrou essas provas na Globo News. Veja o que ela falou e eu já vou te mostrar o vídeo. Olha aí o que ela disse. Parlamentares de esquerda, quando eram oposição, brigaram para quê? Para manter os descontos de aposentados no INSS e defenderam afrouxar a medida provisória que endurecia a fiscalização. Dá uma olhadinha aí comigo agora no vídeo. O que acontece? Essa regulamentação inicial era uma medida provisória chamada MP 871, que foi apresentada pelo governo Jair Bolsonaro, que era uma MP bem grande, ela não dizia respeito só aos descontos das aposentadorias, né? Ela era uma MP que visava várias medidas para controlar fraudes e corrupção no INSS. E lá no meio ela falava dessa questão dos descontos que eram feitos na folha dos aposentados, que já eram alvo de muitas denúncias de fraude. E eles previam ali, todo mundo que tiver o seu desconto feito na folha para pagar uma entidade associativa tem que revalidar esse desconto ano a ano. Então o aposentado tinha que ir lá e dizer, se essa era a medida original, tinha que ir lá e dizer, olha, eu confirmo, continuo filiado, quero esse desconto. Faz sentido, não faz, gente? É razoável, não é? Olha aí. E isso gerou uma discussão muito grande, uma polêmica muito grande no Congresso, porque realmente a MP tinha várias medidas que cerceavam os sindicatos em geral. Ai, mexeu com o sindicato. Quem aparece? A esquerda, o PT, Lula, para defender os sindicatos até quando eles estão roubando os pobres. Bora lá, gente. Primeiro ponto, você ouviu a Malu falando aí. E que inacreditável que a gente está ouvindo essas verdades na Globo News. Bolsonaro editou uma medida provisória no governo dele para coibir esses descontos dos aposentados, para impedir as fraudes, para acabar com os desvios e com a corrupção, porque já naquela época já havia algumas denúncias ali de irregularidades. Nada como surgiu depois no governo do PT, aí centenas e milhares de denúncias, mas já tinha denúncias. O Bolsonaro, de fato, ele fez algo para resolver o problema e para proteger os aposentados. E fez mais ainda. Ele fez uma medida provisória com vários dispositivos, várias regras para coibir os sindicatos. Olha só a diferença entre os dois governos. Misericórdia. Vamos seguir que agora ela vai falar qual que foi a reação da esquerda e qual foi a reação do PT. Olha aí comigo. E essa era uma delas. E a esquerda fez uma força-tarefa, nesse caso, para colocar emendas que acabassem com a revalidação, com a necessidade de revalidação, ou ampliassem o prazo para essa revalidação passar a ser obrigatória, ou ainda ampliasse o prazo para se colocasse a nova tecnologia. Então, foram várias emendas e que levaram a um acordo no final dentro do plenário, que foi chamado pela própria esquerda de um acordo para a salvação dos aposentados. Gente, olha que absurdo. O PT foi lá e fez o quê? Fez acordo para buscar endurecer a fiscalização, para proteger os aposentados? Não! Fez acordo para proteger os sindicatos e ainda chamou isso de salvação dos aposentados. Tenha misericórdia de nós. Olha a perversidade da esquerda. Acordo para salvação dos aposentados? Que gente sem vergonha. Gente, nem a jornalista aguentou. Ela teve que rir de nervoso disso. Olha aí, ó. E tá mais para acordo, não para salvação, mas para acordo da destruição dos aposentados. Isso sim, que gente maligna. Se isso revolta você, como me revolta, deixa o seu like para mais gente ver esse absurdo aí. E vamos ver mais, porque vai só piorando. Olha aqui. Porque, na visão dos deputados de esquerda, os sindicatos eram as entidades que deveriam estar capitaneando esse desconto, todos esses benefícios. Gente, sempre a esquerda pensando em coletivismo, sobrepor a coletividade contra o indivíduo e suprimir o indivíduo, é sim no comunismo. Eles colocam o sindicato acima das pessoas, olha lá. Depois a gente viu que dados em larga escala, em massa, levaram a uma série de fraudes, né, que foram também fraudes em massa. E a discussão era justamente essa. Por que eu fui fazer essa pesquisa, Júlia? Porque a gente está vendo aí todo esse debate da CPI do INSS, e vocês falaram, eu vi na semana passada, sobre o vídeo do Nicolas, e de toda a resposta que foi dada pelo governo, do deputado Nicolas Ferreira, em que se discute
discutir isso. Foi o PT que roubou os aposentados, foi o governo Bolsonaro que roubou os aposentados. A minha ideia era, olhando a tramitação, ver aonde que se abriram as brechas para que esses descontos fossem aplicados em larga escala, sem fiscalização. Tô entendo. Tem o discurso, não, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do PT. E ela foi checar, ela foi ver a medida provisória e quem que deturpou, quem errou, quem abriu a brecha para os aposentados serem roubados. Olha aí. O que dá para concluir por esse processo? Pelo menos nessa primeira MP, a gente pode falar das outras depois. Que apesar de o texto foi feito pelo governo Bolsonaro, prevendo essa necessidade de revalidação, tinha uma questão relativa a sindicatos rurais e tal, e quem colocou as emendas que abriram os prazos para que essa revalidação passasse a valer, ou então que ela não fosse nem necessária, no entendimento dos deputados, foi a esquerda. Então, prestaram atenção? Entenderam? Entenderam isso aí? Quem foi responsável? Esse vídeo da Malu Gaspar ele tem que virar peça de campanha eleitoral ano que vem. Quem abriu caminho para todos os descontos em larga escala que lesaram os aposentados em mais de 6,3 bilhões de reais foi a esquerda. Tá aí, gente. Vou repetir esse trechinho, ó. Presta atenção nesse último trecho de novo. Vou repetir para você escutar. Prazos para que e quem colocou as emendas que abriram os prazos para que essa revalidação passasse a valer, ou então que ela não fosse nem necessária, no entendimento dos deputados, foi a esquerda. Então, aí, pessoal, tá aí. A própria jornalista afirmou que fez esse levantamento para descobrir de vez de quem que é a culpa desse escândalo depois do vídeo do Nicolas. Se é do Bolsonaro ou se é da esquerda. E tá aí a prova incontestável. E na Globo News, que vive passando plano pro governo, insuspeita, quando critica e mostra o culpado nesse caso. Bora seguir aqui, ó. Então, todos os prazos que foram abertos vieram de emendas colocadas pela esquerda, que depois conseguiu no plenário um acordo com o governo. Nesse início, a avaliação do governo, segundo as pessoas com quem eu conversei que participaram dessa negociação, era que se você veta esse artigo, a MP chega no plenário e o pessoal derruba a MP, fica sem regulamentação nenhuma. Então, essa foi a avaliação. Vamos manter o acordo com a oposição e depois a gente tenta em outras ocasiões. Foi essa a intenção, tentar entender nessa guerra de narrativas qual é o papel de cada um. Sensacional, hein? Isso aqui é o prego no caixão de Lula, do PT e da esquerda. Esse vídeo, gente, precisa ser viralizado no Brasil inteiro. Por isso eu peço para você, deixe seu comentário aí sobre essa revelação destruidora para a esquerda, curta o nosso conteúdo para esse vídeo chegar a mais longe, chegar a mais gente e compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, porque o Brasil precisa saber disso para tirar o PT e a esquerda do poder no ano que vem, em 2026. Para que todos os aposentados saibam de quem é a mão que botou dinheiro na sua aposentadoria. Um grande abraço.